Continuando, então, esse vai ser um videozinho mais curto, falar sobre sociedade de advogados. Imagino que alguns de vocês já até formaram algumas sociedades aí com os seus colegas. Eu tive uma sociedade que não foi uma sociedade, né? Nós não efetivamos a sociedade, mas trabalhava com um colega. Por que atuar em sociedade? Qual é a vantagem de atuar em sociedade? Eu acho que as vantagens são inúmeras. É muito difícil atuar sozinho. Imaginem atuar, por exemplo, dando aula, fazendo outras atividades, tendo filho, tendo, né? Qualquer outra coisa, a gente fica com inúmeras restrições na nossa vida. Os prazos, eles, em regra, não param de correr, salvo aquelas exceções que a gente já analisou. Além disso, a gente tem um aumento no leque de possibilidades de atuação. A gente pode trabalhar com diferentes áreas do direito, com cada advogado trabalhando com especialização numa área, perdão, além dos contatos, enfim, das possibilidades de diálogo, de discussão das questões, tá? Eu recomendo muito. Acho que eu, por exemplo, tive sempre muita facilidade de trabalhar com um colega. Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. A sociedade unipessoal é relativamente nova, tá? Não existia originalmente essa figura. Sociedade simples. Existe essa figura lá no Código Civil, mas a sociedade de advogados ela tem um regramento próprio. Se aplica especificamente essa lei e o regulamento geral. Tá? E aí, supletivamente, a gente aplica o que está lá no Código Civil. O Código Civil não é aplicado diretamente e imediatamente. É a única profissão que tem um regramento próprio. Assim como a OAB é uma instituição sui generis, como vocês devem lembrar lá do estudo das instituições, ela tem uma característica sui generis, ela é toda diferente. A sociedade de advogados também. Então, ela não permite que eu tenha sócios que não sejam advogados, nem não é só uma questão de inscrição na OAB, por exemplo, o estagiário não pode ser sócio, o bacharel não pode ser sócio, contador, contabilista, enfim, não sei como se chama, economista, nada disso pode ser sócio de um escritório de advocacia. Tá? E ela também não pode se associar a um advogado, não pode se associar a outras profissões. Eu não posso participar de outra sociedade. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos na seccional. Como é que funciona para eu criar uma sociedade, em regra? Como é que ela vai adquirir personalidade jurídica? Quando eu arquivar lá os atos constitutivos na junta comercial. A sociedade de advogados não existe nem essa possibilidade. Eu não posso fazer essa criação de uma empresa, mesmo que seja só de advogados, uma sociedade só de advogados e registrar na junta comercial. A obrigação, o lugar de arquivar isso é na OAB. Então, depende de prévio registro dos seus atos na seccional da OAB de sua sede. Por isso que vocês nunca vão ver registros de sociedades de advogados como outras empresas, Eireli, ou, enfim, seja como for. As procurações devem ser otorgadas individualmente aos advogados e não mencionarem as sociedades que façam parte. A procuração, isso também já teve bastante discussão. Para quem se otorga a procuração? Se eu posso otorgar uma procuração para uma sociedade. Não se otorga a procuração para a sociedade, isso já está pacificado. Se otorga a procuração ao advogado, ele tem capacidade postulatória. A sociedade não tem capacidade postulatória. A sociedade é uma forma de organização apenas. E menciona-se a sociedade na procuração. Isso é possível. Mencionar a existência ou a vinculação daquele advogado a uma determinada sociedade. Por quê? Por que eu faço isso, então, se a procuração tem que ser otorgada à pessoa, ao advogado? Um dos motivos é para que eu possa, eventualmente, destacar honorários. E quem receber esses honorários não a pessoa física do advogado, e sim a sociedade. E por quê? Bom, qual é a tributação que um advogado pode sofrer como pessoa física?
até 27,5%. Já a sociedade, ela vai ter uma tributação como pessoa jurídica, que vai variar ali entre 4 e pouco até 16, 17%. É bem menos. Então, esse é um dos motivos para a gente mencionar, e para mencionar no contrato também, que os honorários vão ser recebidos pela sociedade. A sucumbência, nesse caso aqui do processo judicial, pode ir direto para a sociedade. Então, isso é uma vantagem fiscal. Não são admitidos a registro nem podem funcionar todas as espécies da sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária. Isso não é permitido no Brasil. Que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas da advocacia, que incluam como sócia titular a pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, nem quem está proibido, tá? Quem não pode advogar, quem tem uma atividade que é incompatível, né, que tem uma incompatibilidade com a advocacia, ou quem não é advogado. Não, isso eu já tinha falado antes. Então, existe essa impossibilidade de registro e também de utilização de nome fantasia. E por isso a gente não tem lá super-heróis do direito, super-heróis da justiça, não tem nenhum nome fantasia bonitinho ou escandaloso, são sempre os sobrenomes das pessoas. Quanto à responsabilidade da sociedade e a responsabilidade do advogado. Isso aqui eu sempre bato o pé e falo porque tem uma ideia equivocada da questão da responsabilidade do advogado. É evidente que o advogado ele não tem como garantir um resultado, principalmente quando envolve uma ação, né? Tem atividades em que ele pode garantir o resultado, como a realização do contrato, a realização de uma consulta, ele vai entregar um serviço. Agora, a questão da responsabilidade, ela não se retira. O advogado ele tem responsabilidade civil. E a sociedade também. Porque para o cliente, ele enxerga uma sociedade, ele tem um vínculo eventual com algum dos advogados, um vínculo mais próximo com alguns advogados, mas ele enxerga uma sociedade como responsável. Então, o que diz o artigo 17? Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa ocorrer. O que é responsabilidade subsidiária? Primeiro, eu vou tentar responsabilizar, eu vou responsabilizar e vou atrás do patrimônio da sociedade. Se não houver patrimônio, se não conseguir responsabilizar a sociedade, os sócios vão responder. Obviamente, daí na proporção em que eles participarem daquela sociedade. Salvo também se houver uma cláusula de responsabilidade solidária na sociedade. Aí eles vão responder de forma independente. E também é evidente que vai existir a possibilidade de regresso contra o advogado responsável. A sociedade vai poder buscar numa ação de regresso a responsabilidade daquele advogado que causou efetivamente o dano. Quanto à responsabilidade disciplinar, ela vai recair apenas sobre o advogado, sobre a pessoa que cometeu a infração, não sobre a sociedade como um todo, certo? Que é uma responsabilidade daí, tem um caráter pessoal. Sobre sociedade é isso. Conversamos na aula sobre alguns pontos mais controversos.